Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da aula. Bom, fizemos já colocações a respeito das atividades. Importante. Beleza. Importante. Já que só tem 6 alunos aí presentes, se vocês puderem fazer contato com os alunos Breno, Caio, Camille, Yarlisson, João, o Marcos Tavares, o Paulo, a Yasmin e o Aleph. Eles não fizeram atividade. Né? Lembrar, posta no grupo de vocês aí. A Sandra pediu para entregar hoje ainda. Então, por favor, postem no grupo de vocês, por favor. Quem não entregou a atividade, me mandar hoje. Vai ter que ser por e-mail. Ok? Manda para mim ou manda para a Sandra. Vocês podem colocar isso para mim, por favor, no, no grupo de vocês? Quem não fez a atividade, por favor, Luiz. Quem não fez, a Sandra pediu para abrir hoje. Aí vai ter que mandar por e-mail para mim ou para ela. Hoje. Beleza? Por favor. Não sei o que aconteceu. Só acho que se você colocar no grupo aqueles que não entregaram a atividade, né, de história. Breno, Caio, Camille, Yarlisson, João Vitor, o Marcos Tavares, Paulo e Yasmin. Até hoje, por favor. Eu agradeço. Certo? Bom, vamos mudar nossa sequência. Nós falamos do Sarney, né? Do plano Sarney. Vimos aí que durante o governo do Sarney vai ser elaborada a Constituição Cidadã, né? Que se você for comparar dentro da perspectiva de mundo, é uma das constituições mais completas que existem, né? Ela precisa detalhar algumas coisas, né? Existem algumas normas, né, que precisam ser mais especificadas, mais detalhadas, porque geram algumas dúvidas interpretativas, né, e de aplicação. Algumas coisas precisam ser detalhadas. Por isso que às vezes o Congresso tem que se reunir para definir se pelo sim ou pelo não. Mas ela abarca e protege todo o cidadão. Né? Ela combate toda e qualquer forma de discriminação. É claro que ela foi construída num pós-ditadura, então o objetivo dela era impedir que aquele tipo de violência fosse reproduzida. Né? Né? Existem pessoas que falam, nossa Constituição tem muito direito e pouco dever. Não, isso é uma falácia. Os deveres estão lá. Né? Se a gente fala muito de direitos, é porque os direitos estão sendo desrespeitados. É importante perceber isso. Por que a gente só fala de direito? Porque os deveres eles são cobrados. Né? As obrigações elas são cobradas da gente o tempo todo. Né? Mas os direitos não são respeitados, né, como deveria. Né? Você ainda ouve falar que no Brasil, olha que loucura, que no Brasil existe a lei para inglês ver, a lei está lá, mas não se cumpre. Vê, lei para inglês ver, nós estamos falando de segundo reinado, aquela coisa de lei do ventre livre, né? Lei dos sexagenários, aonde efetivamente o impacto para o escravismo vai ser muito pequeno. Não era lei para inglês ver, para inglês entender que nós estávamos lidando com um processo de abolição. Vê como essa prática ainda, você criar leis e leis que não são cumpridas, ela ainda está presente no Brasil. Por que não é cumprida, né? Não sei se vocês acompanharam aí, não lembro se eu falei para vocês na última aula, né? Na Bahia denunciaram desembargadores que favoreciam a grilagem, né? Ou seja, eles são suspeitos de favorecer indivíduos que faziam documentos falsos, se apropriavam de terras, né? Né? Ninguém chama esses caras de vagabundos, né? Como o MST, a reforma agrária vai tirar a terra. Aí,
que a Terra foi construída com solar. Mentira. Está aí o sistema do ensino. O que vai acontecer com esses desembargadores caso seja comprovado o envolvimento deles? Eles são suspeitos, né? Caso seja comprovada a participação desses desembargadores e juízes, eles cumprirão uma pena de aposentadoria. Mas só para a gente começar o dia indignado, né? Seguindo aqui, o governo José Sarney vai enfrentar, como a gente falou para vocês, a década de 80 vai ser considerada a década perdida porque o crescimento vai ser muito pequeno, por N motivos, né? A inflação e a falta de estrutura do país, né? A falta de estrutura. Como assim falta de estrutura e infraestrutura? A nossa economia é uma economia dependente do interesse do capital estrangeiro. É preciso entender isso, eu falo isso para vocês toda aula quase, né? E perceber como isso afeta o nosso desenvolvimento, né? O nosso crescimento é limitado pelos interesses estrangeiros. A década de 80, a gente está vivendo um processo de redemocratização, vamos olhar todo o contexto que nós estamos vivendo. Né? O processo de redemocratização dessa América Latina, os países que tinham como governantes ditadores militares, esses ditadores estão sendo retirados do poder, governos democráticos estão assumindo o contexto. Né? Concomitante, você tinha todo o impacto da crise do petróleo da segunda metade da década de 70 para cá. Né? E as grandes economias, as economias centrais, né? Estados Unidos, Inglaterra. Nos Estados Unidos tinha como presidente o Ronald Reagan, a Inglaterra tinha Margaret Thatcher, a Alemanha o Albert Bohr. Esses indivíduos, nessas grandes economias centrais, eles vão começar a criticar esse modelo de Estado que existe. Que modelo de Estado? Esse Estado do bem-estar social, esse Estado que é responsável por segurança, educação, habitação, transporte, previdência social, né, a aposentadoria. Eles começam a criticar esse tipo de Estado, falar que o Estado está muito grande e é preciso cortar laços. E aí o discurso neoliberal, né, ele vai passar a ser defendido nessa década de 80 por parte dessas economias centrais. E junto com esse discurso neoliberal, vai vir um discurso de privatização de empresas. Ou seja, as empresas, e quando você fala em privatização de empresas, eles estão olhando para nós, para a América Latina. Né? Se você pesquisar, essas economias centrais, com raríssimas exceções, privatizaram empresas de caráter estratégico, por exemplo. E se privatizaram essas empresas de caráter estratégico, são empresas daquele país, majoritariamente, que detêm o controle. Por exemplo, a Minas, fontes de energia, telecomunicações, né? E esse projeto de privatização vai ser reproduzido, né? E defendido para que o mundo, né? Houve aí o mundo fornecedor de matéria-prima e mercados consumidores, né? Abraça esse projeto. O Sarney não vai se embrear nesse projeto, está muito verde isso ainda, isso começa a ser colocado em prática nesse mundo de economia central. Mas o projeto e a discussão dessas economias centrais, a perspectiva deles é a seguinte, e isso é muito louco, né? Dentro do imaginário dessas economias centrais, o desejo delas é que esses países chamados de segundo mundo, né? Lembra, nós estamos vendo o contexto de Guerra Fria ainda, né? Você tem o primeiro mundo, as economias centrais, o segundo mundo, que vão ser identificados como países em desenvolvimento, os países socialistas, né? E o terceiro mundo, os países periféricos, em desenvolvimento. Esse terceiro mundo em desenvolvimento, ele deveria buscar o desenvolvimento tecnológico, contudo, entretanto, todavia, eles deveriam manter a sua condição de fornecedores de matéria-prima e recebedores do produto industrializado. Basta você perceber a distância tecnológica que existe entre nós e essas economias centrais. Um equipamento de tecnologia X que existe no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, necessariamente ele não chega para nós no mesmo tempo. Existe um delay de tempo aí. Né? Quando chega para nós aqui, já é um tempo depois, ou se chega no mesmo tempo, o preço é absurdo. O preço é absurdo. O pessoal que gosta de videogame é só ver quanto é que está um Xbox novo ou um PlayStation novo, né? Tá absurdo. Pois é, o 5G, o 4G. Nós estamos discutindo aqui o 4G e o 5G, né? Então existe essa perspectiva.
A perspectiva das economias centrais é que a gente venha a aderir ao projeto econômico deles, mas sem perder a nossa condição de subserviência. É importante perceber isso. Okay? Mergulhado numa crise econômica devido à dívida externa contraída durante ou ampliada durante a ditadura militar, exatamente, 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 Samuel. Né? Eu curto Xbox, né? Eu tenho 2 Xbox aqui antigos. Eu queria comprar um mais novo, mas de prioridade. O dinheiro que eu compro Xbox, eu compro minha cervejeira, uma máquina de lavar nova e mais alguma coisinha. É possível. Né? Não vou comprar. Existem prioridades. Mas voltando para cá. Onde é que eu estava? Bom, a dívida externa ela foi ampliada durante a ditadura militar, disfarçada de milagre econômico brasileiro, e alguém tinha que pagar essa conta. Essa conta vai ser paga pelos governos democráticos, né, posteriores ao fim da ditadura. Por isso a gente diz que a década de 80 é a década perdida, porque você não conseguiu investir na infraestrutura do país. Pressionado por essas crises, né, você vai ter uma série de mobilizações populares, né, contra o Sarney, né, e nós teremos em 1989 a primeira eleição direta no Brasil. E aí é importante contextualizar essa eleição com o que acontece no mundo, sempre olhando para o mundo. O que está acontecendo no mundo no final da década de 80? O que acontece em 1989 a nível de mundo? A gente pode chamar a atenção como algo referente, importante, destaque. A nível de mundo, o que acontece em 1989, que é importante, dentro desse contexto? Eu já falei do discurso neoliberal proposto pelas economias centrais ao longo da década de 80. Esse discurso neoliberal vem acompanhado do discurso defensor das privatizações, né, da redução do Estado, isso, neoliberalismo, Estado mínimo, né, e o discurso da globalização, certo? Mas existe algo que emperra aí esse discurso globalizante. Não, em 89 não. Efetivamente, o fim da Guerra Fria vai ser em 91, com o fim da União Soviética. O 89, ele é o início do fim, vamos dizer assim. É o início desse fim. O que acontece em 89 que marca assim, bom, essa Guerra Fria vai para a conta? O que seria? A Alemanha. O que acontece na Alemanha? A queda do Muro de Berlim. Tá ligado? A queda do Muro de Berlim. E aí, com a queda do Muro de Berlim, esse mundo de guerra, esse mundo, essa cortina de ferro, né, que se diz que havia, né, essa cortina de ferro, essa tensão que havia, essa pressão que havia dentro desse mundo socialista, como era vendido, ela começa a ser contestada e seguindo o modelo da Alemanha, no momento que você quebra o muro e reintegra as duas Alemanhas, outros países começam a se libertar do controle soviético. Por exemplo, na Polônia, você vai ter eleições e quem vai vencer as eleições na Polônia vai ser um líder sindical chamado Lech Walesa. Né? E a eleição desse líder sindical ali vai ter impacto no processo eleitoral brasileiro. Ora, bolas, na campanha eleitoral está aqui para vocês apresentado, né? 82 milhões de eleitores brasileiros escolheram entre 21 candidatos a presidente do Brasil. Nunca teve tanto candidato a presidente no Brasil como em 89. Né? Então, figuras como Leonel Brizola, do PDT, Ulisses Guimarães, pelo PMDB, Mário Covas, do PSDB, eu admito. Bom, vocês sabem qual é a minha vertente política, né? Eu voto desde os 16 anos. Desde que eu posso votar, eu voto. Eu votei em 89. Eu já não tinha só 16, né? Só fazia as contas, 71 para 89. Mas o primeiro voto que eu dei foi para o Mário Covas. Né? Ele me ganhou num debate político. Ele me ganhou num debate político. E aonde ele ganhou? Né? Ele foi acusado de defender o plano do Sarney. E ali ele teria dito que ele, sim, apesar de sua oposição do Sarney, ele apoiou o projeto do Sarney porque ele acreditava que aquele projeto poderia transformar a vida de brasileiros. Então, ele mostrou alguns interesses que eu achei interessantes naquele momento juvenil a qual eu me apresentava. Mas a partir dali, do segundo turno em diante, todo mundo sabe qual é a minha vertente política, eu sempre votei no Barbudo.
É, e o Lula, né? O Lula, o Afif Domingues, pelo PL, né? E tinha um indivíduo, o Fernando Collor, de um partido chamado Partido Republicano Nacional, PRN, que ninguém sabia quem era Fernando Collor de Mello. Ele é um coronel do Alagoas, né? A família dele manda lá no Alagoas. Mas a nível nacional, ele passava despercebido. Os familiares dele têm um histórico político de relação com a ditadura, de apoio à ditadura, né? Eles dominam os meios de comunicação, né? O sistema de radiocomunicação do Alagoas, a família dele controla. Isso permite ele controlar as pessoas, né? Transmissão de verdades e mentiras que ele entenda ser melhor. E dentro desse contexto político, né, é óbvio, né, o Lula ele vai surgir como candidato em potencial às eleições. A questão é que o Lula de 89 era um Lula rústico, vamos dizer assim. Rústico, um revolucionário clássico, né, defensor da aplicação de um governo de caráter socialista, né, efetivo no país. Era um Lula um pouco polimento, pouco polido, muito bem agressivo na sua forma de se apresentar, na sua forma de falar, né? Muito pouco polido, vamos dizer assim, naquele tempo. Mas ele surgia como uma potência real de vencer as eleições de 89. Havia necessidade de combater essa ameaça por parte da elite nacional, né? E aí vai se construir um pacto em torno de algo novo. Se constrói em torno do Fernando Collor de Mello, né? Fernando Collor de Mello vai ser apresentado como um indivíduo ah, jovem, bonito, atlético, praticante de atividades físicas. Então, o Collor de Mello era mostrado de forma constante na televisão, por exemplo, fazendo karatê, correndo, fazendo alguma atividade de risco, por exemplo, passeando de lancha. Ou seja, ele representava aquele desejo que a classe média sonha de fazer, nem que seja nas férias. Né? O Collor de Mello foi apresentado como. Eu tive uma vizinha que votou no Collor de Mello porque ele era bonito. Vocês conhecem alguém que vota em alguém porque é bonito? Né? Porque ele era elegante. Olha só, as pessoas votavam no Collor de Mello porque o Collor de Mello, né, era um homem culto, elegante, rico, bonito, usava terno e gravata, falava mais de um idioma. Eu, pobre trabalhador, não vou votar no Lula, que fala como eu, come o que eu como, veste o que eu visto. Não, o Lula não me representa. Quem me representa é o Collor de Mello. Né? É assim que funciona. E fora isso, né, você vai ter entrevistas com o presidente da Fiesp na época. Ele vai dar uma entrevista no Jornal Nacional dizendo que se o Lula vencesse as eleições num dia, no dia seguinte, 50%, 40% das empresas brasileiras iriam fechar. E o que aconteceria se as empresas fechassem? Né? O desemprego. Essa palavra ela assusta, né? Se o Lula vencer as eleições, vai ter desemprego no país, porque as empresas, o capital vai embora, as empresas vão se fechar e vai ser um caos instalado nesse país. Vão colocar mendigos dentro da sua casa, era isso. Você vai ter que botar mendigos, vão tirar a sua casa, vão colocar um monte de vagabundo morando dentro da sua casa, porque o socialismo, o comunismo é isso. Vão destruir as igrejas, vão destruir lares. Pessoas davam entrevistas falando isso, né? E o que parecia uma vitória possível por parte do governo do PT, né, vai ser suplantado por um projeto que defendia o discurso das economias centrais naquele contexto. Né? O discurso defensor da privatização, o discurso da abertura do país às economias centrais, né, do Fernando Collor de Mello. Está aqui. O debate entre os dois, o discurso de Collor ganhou tons anticomunistas. A gente fala em discurso, presta atenção, nós começamos a falar nisso aqui quando a gente discutiu a década de 20 no Brasil. Na década de 20, quando os sindicatos começaram a se manifestar por melhorias de condições de trabalho e o campo começou a reivindicar a reforma agrária, né, a elite nacional usa como bandeira, né, de discurso a luta contra o anticomunismo. Né, nós tivemos aí, quando o comunismo chegou perto do Brasil. Só vocês pensarem, né?
Nunca. Mas ele sempre foi utilizado como bandeira para semear o temor no povo mais simples e boa parte da classe média. O povo mais simples teme o discurso de Satanás de inferno, né? De Satanás de inferno. Haja vista que o comunismo vai destruir igrejas, né? E a classe média ela teme perder o seu Etios financiado em 36 vezes ou sua casa do Minha Casa e Minha Vida para moradores de rua. Né? Isso é uma balela, nós sabemos disso, nós temos capacidade de ser de direita, mas entender que esse discurso é falso. Né? Não tem problema nenhum em ser de direita, isso para vocês. O problema é defender e abraçar esse discurso. Esse é o ponto. Eu vou votar na direita porque eu sou na liberal, eu acredito nisso. Beleza. O problema é, né, reproduzir esse discurso. Collor venceu o segundo turno por pequena margem e se tornou o presidente mais jovem eleito pelo voto direto no país. Né? Primeira-ministra já é nova, né? Bota uma mulher como primeira-ministra e como ministra da Economia, né? Isso vai ser uma inovação, né? A Zélia Cardoso de Mello, e de cara eles já geram uma certa perplexidade na população brasileira. O que eles fazem? Está aqui, ó. O plano econômico gerou perplexidade na população. Ele congelou os ativos financeiros de pessoas físicas e jurídicas. O que é isso? Congelou a poupança. O dinheiro que você tinha na poupança foi confiscado pelo governo, sob a justificativa de investir esse dinheiro. Né? Esse dinheiro ia ser investido em desenvolvimento do país e assim seria devolvido aos indivíduos. Mas foi muita gente que morreu, se suicidou devido a isso. Né? Pessoas que trabalharam a vida inteira, né? A opção que as pessoas tinham no Brasil como investimentos, a poupança sempre foi um investimento do brasileiro. Né? Nos últimos 10, 15 anos ela perdeu muito poder, né? Porque os juros que ela oferece, a rentabilidade que ela oferece é muito pequena, mas na década de 80 a poupança ela rendia o valor da inflação. Então, se a inflação foi 30%, a poupança era 30%. Né? Então, em tese, valia a pena, pelo menos no imaginário popular, guardar o dinheiro na poupança, era o que ele tinha. Né? Ele não tinha dinheiro para ficar comprando casa, carro, não, ele guardava na poupança. E, de repente, o dinheiro de uma vida inteira ele foi confiscado. Segundo o discurso, sim, sim, era salvação, porque como a inflação era muito constante, você não sabia o dia de amanhã, você precisava se preservar. Era guardar na poupança e comprar comida, algumas coisas para ter estocado em casa, porque o preço subia muito. E de repente o cara vem e toma tudo. Então a apostila foi bem legal quando ela coloca aqui. Deixa eu ver se eu acho. Deus. Ele tinha 3 dias antes. É verdade. Ele deu sorte. Ele deu sorte. Né? Aí ele coloca, né? Empresas fecharam, casamentos acabaram, né? Porque a questão econômica influencia, sim, diretamente no matrimônio. Eu comprar um carro, aí, deu sorte mesmo. Eu conheci pessoas que perderam tudo. O cara perdeu tudo. Imagina esse cara que trabalhou 30 anos aposentado e guardou o dinheiro na poupança. Aí, de repente, ele olha na conta e não tem nada. Não tem nada. Aqui, ó. Como cada brasileiro antes de março colocava 17 em cada 100 cruzados novos na poupança, casamentos foram adiados, negócios desfeitos, empresas ficaram sem caixa, aposentados ficaram em ansiedade, restaurantes esvaziaram, o dinheiro simplesmente sumiu. Muita gente se suicidou. Muita gente se matou. Isso, né? Foi uma tragédia. Né? Bom, eu nunca li em lugar nenhum que o dinheiro foi devolvido. Né? Que o dinheiro foi devolvido. Eu nunca li em lugar nenhum, né, de forma efetiva, o dinheiro foi devolvido com juros e correção. Nunca li. Okay? Mas o discurso do Collor era modernizante. Ele dizia que o carro brasileiro era uma carroça comparado com o carro estrangeiro. De fato era. Né? De fato era. Né? Até hoje, quando você vai comprar um carro, você vê os carros populares. Você comprar um carro popular no Brasil, um carro popular nas economias centrais, a diferença é muito grande. Principalmente no que diz respeito à segurança do veículo, não um acidente. Né? O sistema de segurança no Brasil ele se tornou um objeto de luxo que encarece ainda mais o seu carro. Né? E não há muito sentido. Eu estava vendo uma reportagem, eu estava lendo uma revista, não me lembro se eu estava lendo a revista ou vendo uma reportagem.
onde o cara falava o seguinte: de fato, o carro no Brasil ele recebeu uma tributação muito grande. Contudo, entretanto, todavia, apesar da tributação, o preço do veículo ainda é um roubo no Brasil. Ainda é um roubo. Né? Ele colocava esse ponto. E ainda mais, ele dizia: eu não sei se isso é verdade, não procurei saber. Ele dava a informação que mudanças efetivas, estruturais, o carro tem a cada 5 anos. Então, se eu compro um carro hoje, daqui a 5 anos, só um minutinho. Desculpa, não é coronavírus, por favor. Esse carro novo, lançado esse ano, ele só vai ter uma mudança estrutural efetiva daqui a 5 anos. O que ele tem nesse período é mudança em que sentido? Você cria uma cor nova, muda o formato do farol, né? Chega o símbolo um pouquinho mais para lá, mais para cá, e isso faz que o preço do carro aumente muito. Né? A questão é que para o brasileiro o carro é status. Né? O brasileiro dentro do carro ele se sente, né, Odin, um deus, ele se sente super-homem dentro de um veículo. Né? O objeto de desejo do cara é um veículo, e quanto mais caro o carro for, quanto mais imponente ele for, melhor para o brasileiro. Né? Isso é a se pensar. Sim, sim, sim. Existem pessoas que têm um carro melhor do que a própria casa. Eu vejo pessoas que você vai em alguns condomínios, o carro ele tem quase o mesmo preço daquele apartamento que a pessoa vende. Eu não entendo muito isso, mas cada um é cada um. Não sou eu que vou dizer que está certo ou que está errado. Né? E sobre esse discurso de modernização, ele vai produzir a abertura do país ao capital estrangeiro. Qual vai ser o problema dessa abertura do país ao capital estrangeiro? Ora, é óbvio, quando ele abre, o Brasil vai ser invadido, né, por diversos produtos. Né? Por exemplo, você vai ter, antes você tinha predominantemente aqui a Volkswagen, a Fiat, a Chevrolet, a Ford. Né? Você vai ter outros modelos de veículos chegando aqui. Até o Lada russo vai estar rodando aqui nas nossas pistas. Mas outras empresas automobilísticas vão se instalar no Brasil. Né? Produtos diversificados vão chegar no Brasil, gerando concorrência, etc. É tudo isso. O problema é que não foi dado tempo para o empresário brasileiro se adequar a essa competição. Não foi dado tempo. Então, o empresário brasileiro que tinha acesso a uma tecnologia X, de repente, vai ter que competir com um produto com uma tecnologia X ao cubo, que vem de fora. Mais uma vez, o pequeno e o médio empresário, que geralmente são esses os mais afetados, o médio pequeno empresário, o micro empresário, ele vai ser afetado porque ele não vai conseguir competir com a entrada desse produto estrangeiro. Foi feito sem essa devida preocupação, sem devido cuidado. Certo? E esses produtos estrangeiros, está aqui, ó, ele vem com diminuição de impostos. Ou seja, a vantagem para o produto estrangeiro, para o capital estrangeiro, é muito grande, em detrimento ao nosso. Aí você vai ter a dinamização da economia, você vai ter um certo aumento do consumo, uma percepção de que as coisas estão melhorando, mas isso é num primeiro momento. Quando você olha todo o contexto, a gama de pessoas afetadas é muito grande. Né? Que não vai resolver o problema, você está criando novos problemas. Porque aquele pequeno empresário, aquele microempresário, aquele médio empresário que não consegue competir, ele vai fechar, gerando desemprego. E sem emprego as pessoas não consomem. Né? A questão é, existem determinados produtos, por exemplo, a Ferrari, não precisa que todo mundo compre a Ferrari. Se todo mundo tiver uma Ferrari, ela deixa de ser a Ferrari, vai virar Fusca. Né? Então existem determinados produtos, determinados acessos que não é para todo mundo, é para alguns. Né? Às vezes aparece um infiltrado ali, né? Aparece alguém que não cabia aquela posição social, aqueles aí que consegue ir lá comprar um produto ali, um outro aqui, né? Mas o meio de consumo ele não é para todo mundo, é para alguns. Né? Cada produto tem seu objeto de alcance. Nós queremos alcançar X% da população. Se eu alcançar esse X%, ótimo, meu objetivo foi alcançado. Ah, mas a maioria não consegue. Eu que sou produtor não estou preocupado com essa maioria, estou preocupado com aquele X% de consumo que eu preciso chegar. Certo? O Collor de Mello, além do discurso modernizante de abertura, ele vai ter como bandeira a caça de marajás. Né?
O que é o Marajá? O Marajá é aquele indivíduo que tem um emprego na prefeitura, tem um emprego no Estado, não vai trabalhar, mas recebe. Né? São os apadrinhados. Então o discurso dele vai ser de caça aos marajás. Aquele funcionário que recebe do Estado, né? E não produz, aquele apadrinhado. Né? Não sei se vocês conhecem alguém que recebe sem trabalhar. Né? Eu já conheci alguns. Então, esse discurso de combate à corrupção vai ser um discurso, vai ser uma bandeira do Collor de Mello. Além disso, ele disse, né, e ele vai fazer isso, né, e esse há autores que defendem foi o motivo da queda dele, né, ele se propôs a fazer um grupo de ministérios, né, de ministros, composto por profissionais, sem políticos. Ou seja, ele não deu cargos a partidos. Em cada ministério ele vai botar um profissional, uma pessoa da área específica. Ele não privilegiou alianças nesse momento. E no que ele não privilegiou alianças, ele não teve apoio para defendê-lo às acusações de corrupção a qual ele vai ser vítima, que nós vamos ver aqui agora. Certo? O Collor caiu, o impeachment por causa da corrupção. Existe uma leitura que defende o seguinte, ele não caiu porque havia denúncia de corrupção. Ele caiu porque ele quis tudo para ele. Ele não quis dividir. Né? Ele não quis dividir. A realidade, para alguns autores, foi isso. Eu tendo a concordar. Né? Bom, o próprio irmão do Collor de Mello, o Pedro Collor, vai fazer a denúncia contra o Collor de Mello. E aí é muito louco isso, porque o Collor de Mello, ele vai fazer a denúncia, eu tenho essa lembrança na cabeça até hoje, eu vendo o jornal, o Collor de Mello mostrou o carro chegando, cheio de segurança, assim, o irmão do Collor de Mello chega para fazer a sua declaração, né, de denúncia contra seu irmão. Só que o Collor de Mello chegou com um saco de papel na cabeça para não ser reconhecido. What? Hein? O Collor de Mello, o Pedro Collor, o irmão do Collor, do Fernando Collor de Mello, o Collor era o Fernando Collor de Mello, presidente. O irmão dele, o Pedro Collor, faria denúncias da corrupção do governo do irmão. E aí ele chegou, sim, ele ganhou. Que faria denúncia. E aí ele chega para depor com um saco de papel na cabeça para não ser reconhecido. Dias depois, esse Fernando Collor de Mello, em homenagem a esse Fernando, Bruno, será? O nome é em homenagem a ele, será? Deve ser. Bom, não, né? Se você procurar saber, vai ser em homenagem. Vai ver que os pais achavam ele bonito, né? Acreditavam nesse discurso antipetista, anticomunista, vamos chamar de Fernando Collor. Mas veja só, o Pedro Collor chega com um saco de papel na cabeça, faz a denúncia, dias depois ele tem um problema na cabeça e morre. Conveniente. Né? Vai ser descoberto que todo o processo de corrupção que envolvia o governo Collor de Mello, e vão ser N denúncias de desvio de recursos. N denúncias de desvio de recursos. Seria o tesoureiro dele, o PC Farias, o Paulo César Farias. O PC Farias, que seria a chave para desbaratar todo o processo de corrupção envolvendo o governo Collor de Mello e denunciar políticos que estariam à volta, políticos, empresários, membros do judiciário, o PC Farias vai ser assassinado junto com sua namorada dentro da casa dele. Bom, concluiu-se que foi um assalto, né? Uma tentativa de assalto mal ocasionado. Pesquisa no Google sobre o assassinato do PC Farias. Você vai ver que coisa absurda aqui. Com a morte do PC Farias, você elimina a principal testemunha, o principal agente de corrupção envolvendo o governo Collor de Mello. E você vai ter, então, todas aquelas mídias e redes de comunicação que defenderam a eleição do Collor de Mello contra o Luiz Inácio Lula da Silva, né, começam a apresentar
uma propaganda contrária ao Collor de Mello, né? Que vai motivar aí das ruas, né? Das pessoas, os chamados caras pintadas, né? Os jovens com as caras pintadas indo para as ruas defendendo o fim do governo Collor de Mello, que ele deveria ser submetido a um impeachment, né? E aí, ao mesmo tempo, a mesma mídia que incitava as pessoas da rua ia para essa rua entrevistar os jovens, expondo os jovens ao ridículo. Tipo assim, você está fazendo o que aqui? Estou reivindicando o impeachment, fora Collor. Aí a imprensa perguntava, o que é impeachment? Né? Ele perguntava para as pessoas com pouca formação, né? E nas regiões mais periféricas, as pessoas ali na maioria, o que é impeachment? Talvez as pessoas não conseguiam fazer a relação da palavra impeachment com impedimento, né? Porque as pessoas não são obrigadas a falar inglês, né? Isso também é uma coisa a se pensar, né? O estrangeiro vem para cá, nós que temos que nos adaptar a ele. Vem o inglês no Brasil, eu que tenho que saber falar inglês para conversar com aquele gringo, não o inverso. Síndrome de vira-lata é uma desgraça, não é importante ver isso. E o Collor de Mello, eu lembro que ele convocou, né, a população, porque ficou marcado sim, né? Ficou marcado o discurso dele, ele vai na televisão, fala que ele é inocente, que tudo era perseguição, ele fala, não me deixem só. E pede que as pessoas saiam às ruas vestindo verde e amarelo. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, né? Vestindo verde e amarelo em apoio ali, as pessoas foram na rua vestindo preto. Né? O que era foi um simbolismo muito importante na demarcação. E aí, frente à pressão social, houve um primeiro impeachment, né, dessa nova geração, né, o impeachment do Fernando Collor de Mello. Foi um circo produzido pelo Legislativo. Ali você vê o quanto o nosso Legislativo é despreparado para isso, né? De quanto ele é despreparado. Indivíduos que sempre estiveram do lado do Collor de Mello, nesse momento, tacando pedras como se nada acontecesse. Até porque ele tinha certeza que eles não seriam né, impeachment, né? Eles não seriam atingidos, né, pelas acusações. É uma das reformulações que existe da Constituição. Se todos são iguais perante a lei, por que o Judiciário Legislativo eles têm prerrogativas diferentes? Impeachment, né? É difícil. Quem vai seguir o governo do Collor de Mello, né, vai ser o vice-presidente, o Itamar Franco, marcado pelo seu topete, né? Fatos interessantes vão marcar o Itamar Franco, né? Ele vai ser comparado pelos chargistas como a tartaruga, né? Vai ganhar as páginas dos jornais no desfile de carnaval, onde tiraram uma foto de baixo para cima, onde ele estava do lado de uma modelo, né? Tirando a foto de baixo para cima. O presidente, uma modelo, e a modelo estava vestida com uma camisa sem calcinha. Imagina o escândalo que vai ser isso. Tá o presidente ali assistindo o desfile, a uma modelo para do lado dele, dá um abraço dele, aí tiraram a foto. Tum, a modelo estava sem calcinha. Ele ganha os jornais. O presidente, o modelo, sem calcinha. Não é presidente. Quer dizer, foi um escândalo isso. Foi um escândalo. Se você procurar a reportagem, você acha, né? Nós vamos ter mais uma aula. Vou ter que encerrar, gente, porque faltam 3 minutos para fechar o Cisco. E aí eu vou pedir a Sandra mais uma aula. Eu acredito que mais uma aula a gente consiga fechar o Itamar. Falta o Itamar Franco, o FHC e o Lula. O governo Dilma a gente vive, né? Tá aqui, faltam 2 páginas para fechar a apostila. 1, 2 e essa aqui. Beleza? Os meus livros? Os meus? Os que você me sugeriu? Os que você me sugeriu eu já baixei. Os que você me sugeriu eu baixei.